Olá, pessoas. Quem tiver interesse de ter a minha anotação, tá aqui na descrição. E tá digitado, não é minha letra, porque eu sei que tem gente que não entende minha letra. O que é ato administrativo? 4 pontos para poder deixar entender o conceito. E é basicamente a representação, declaração do Estado. Ele produz efeito jurídico imediato. Está sob o regime jurídico de direito público e está sujeito ao controle do poder judiciário. Basicamente, essas são as características principais, assim, que a gente pode entender da definição. Existem 3 planos no sistema jurídico dentro de ato administrativo, que são quais? Existência, validade e eficácia. Vamos entender eles. Existência é o cumprimento do ciclo de formação, é quando ele passa a existir. Validade significa a compatibilidade com o ordenamento jurídico. Significa o quê? Que ele tem que estar conforme a lei. E eficácia é a produção de efeitos. Temos exemplos para entender melhor. Existência é quando o agente de trânsito assina a multa, então passa a existir. Validade, né? É quando a multa preenchida e assinada está prevista, está com os requisitos, conforme a lei. Eficácia é quando a multa deve prosseguir seus efeitos a partir da notificação do infrator. Esses são os 3 planos no sistema jurídico. Quais os elementos do ato administrativo? São 5 também, que é competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Competência, basicamente, é quem? A quem compete aquilo. É a atribuição legal de quem? Objeto, o que é? Basicamente. E ele tem quatro características importantes do objeto. Que o objeto ele deve ser lícito, né? Conforme a lei. Deve ser possível, determinável e moral. Basicamente é isso do objeto que a gente precisa entender. Forma, o que significa forma? É o como é que aquele ato vai se proceder. Motivo é o porquê que ele é necessário. E a finalidade é o pra quê. Atributos do ato. Atributos do ato, quando a gente fala de atributos do ato, a gente está querendo falar sobre a qualidade. Então, atributos são 5 atributos falando da qualidade dele. Diferentes qualidades. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade. Ele se refere à qualidade de conformidade com o direito. Essa é a qualidade dele. A segunda qualidade é a imperatividade. Significa que ele se impõe ao terceiro independente da decisão dele. É imperatividade, imposição, né? Exigibilidade, que é exigida mediante a coação indireta. Essa é a palavra-chave de exigibilidade. É exigível, mas não pode usar a força. Diferente de autoexecutoriedade, que é permitido o uso de força. É uma coação direta. Essa é a diferença. É importante a gente lembrar dessas palavras. E tipicidade é que os tipos têm que estar previstos em lei. Esses são os atributos do ato. Agora, nós temos o ato administrativo quanto ao conteúdo. São 4 tipos de conteúdo. Primeiro tipo, admissão. Basicamente, se resume em prestação de serviços. Podemos dar como exemplo o SUS. Licença é quando faculta ao particular o exercício de uma atividade. É uma licença, tipo uma permissão, uma licença para existir. Por exemplo, uma licença para dirigir. É permitido você dirigir, é concedido a você. A autorização faculta ao particular o uso de bem público ou prestação de serviço. É permitido, então, a um particular a fazer algo no lugar público ou utilizar de um bem que é restrito, existe essa palavra? Restrito a um servidor público. Um exemplo é o porte de arma. E permissão, que faculta ao particular a execução de serviço público mediante a licitação. Essa é a diferença, muito importante. Um exemplo, o transporte público. Então, nós temos a outra parte que se é
Extinção dos atos administrativos. São 6 modalidades. Como é que é extinta, né? Esses atos criados. O primeiro caso é quando é cumprido. Cumpriu, não existe, não tem por que existir mais. O segundo caso é renúncia, que é o beneficiário, que ele se recusa a fazer. Importante. O terceiro caso é revogação, que é a administração pública já não é mais o beneficiário que desiste. É a administração pública que extingue. E esse tem o efeito ex nunc, que é a partir de agora, né? A anulação é o quarto tipo, que é quando extingue mesmo, por ilegalidade. Então, tem efeito ex tunc, que vai retroagir. Tudo que foi feito vai ser desfeito. A anulação já foi. Cassação, que tem condições lá dos atos, né? Condições. Aí descumpriu, é extinto, então por cassação. Caducidade, extinto diante de lei superveniente que revoga ato previsto em lei anterior. Basicamente, uma lei, ela foi revogada, então não tem por que existir aquele ato. E é isso, pessoal. Atos administrativos para vocês.